Olá, amigos, amigas ligados, ligadas aqui no canal do NEP Honório Abreu, o nosso canal de acolhimento, o nosso canal de instrução, o nosso canal onde nós buscamos compreender a vida como um todo, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e da Consoladora Doutrina. Muito obrigado a você que está sempre conosco, acompanhando aos nossos estudos, comentando nos nossos vídeos. Os nossos estudos eles são diários. E agradecer quem esteve conosco no sábado, no estudo do Livro dos Médiuns, a Rosa Maria, a Gladys Ferreira, lá de Machado, Minas Gerais, e a Margarete Zebral, de Conselheiro Lafayette, também aqui do estado de Minas Gerais. Hoje, continuamos a falar sobre a progressão dos espíritos em O Livro dos Espíritos. Um item belíssimo, um item recheado de lógica. Então, como eu sempre falo, às segundas-feiras, às quartas-feiras, às sextas-feiras e aos sábados, paciência. Logo após a nossa vinheta, nós começaremos aí a leitura, a ponderação, a meditação e os comentários. E por favor, deixe para nós o que você está achando, se você está gostando. E não se esqueça também de compartilhar esse estudo com outras pessoas que se interessam pela doutrina espírita e às vezes não tem como ir até uma casa, não tem como estudar em conjunto, mas que tenham acesso à internet que lhes permite angariar cada vez mais conhecimentos. Pois bem, amigos e amigas, hoje nós vamos fazer a leitura de, talvez para mim seja uma das perguntas mais interessantes de O Livro dos Espíritos. Porém, eu gostaria de que a gente fosse até a obra O Consolador, no questionamento de número 135, que é realizado ao benfeitor Emmanuel. Nós comentamos na semana passada, com maior ênfase, que o nosso livre-arbítrio ele é relativo, que há um determinismo no universo, que é o determinismo do bem e do amor. É uma noção que nos é trazida por Emmanuel na introdução da obra A Caminho da Luz. E que, portanto, nós não permaneceríamos por toda a imortalidade vocacionados ao mal. Porque chegaria um momento, e chegará um momento, que o tédio nos alcançará. Porque o progresso é uma lei, nós devemos progredir. Nós estamos falando sobre a progressão dos espíritos. E neste momento, então, nós iríamos parar de lutar contra a maré, entregaríamos-nos à corrente do rio em direção ao amor universal, em direção ao Pai. Portanto, essa pergunta, ela complementa tudo o que conversamos e que temos conversado sobre o assunto. Já falamos muito sobre ela, parafraseando-a, porém hoje nós a iremos decantar, iremos aqui trazer as suas palavras e que isso fique marcado no nosso espírito. Obra O Consolador, pergunta 135, 135. Indagam ao benfeitor Emmanuel. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? A pergunta é de uma lógica incontestável. Porque se Deus criou o mal, então não há um determinismo divino do bem. Em outras palavras, o questionamento busca aclarar essa noção. E Emmanuel responderá com uma lógica ainda mais irretorquível. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Há uma figura muito bela na Gênese mosaica, onde nós somos apresentados a serpente tentando Eva, e ali dizendo do fruto que permitiria o conhecimento do bem e do mal. Uma interpretação incorreta poderia conduzir ao fato de que
não seria qualquer problema a posse do fruto, porque nós precisamos conhecer o bem e o mal para fazer as escolhas mais acertadas rumo ao bem. Mas essa interpretação ela é, no mínimo, incompleta. Nós não temos ali uma historinha para crianças. Nós temos ali a razão para a queda da individualidade. O conhecer este fruto que, quando tomado, traz esse conhecimento do bem e do mal, diz respeito à egolatria. Quando nós acreditamos ser os detentores do bem e do mal, não nos preocupando com as verdadeiras noções universais de bem e de amor. Eu estabeleço o limite do que é o bem e o mal para a minha vida, desprezando o dever, desprezando o direito do outro. Talvez eu olhe inclusive para a minha família. Essa egolatria atinja aos meus, aos da minha família. Mas ainda é uma egolatria, um culto do egoísmo, um culto de si mesmo. O bem e o mal estabelecidos por mim, e não um bem estabelecido por um poder real, por um poder maior que eu preciso obedecer. Pois bem, quando o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei de amor, efetuando uma intervenção indébita na harmonia divina, acreditando conhecer e poder estabelecer o que é o bem e o que é o mal, aí o que surge? Eis o mal. O mal é uma ausência do bem. O mal é quando desrespeitamos os mandamentos maiores. Nós arquitetamos o mal. Nós criamos o mal. Não é Deus que cria o mal. Nós criamos o mal quando obedecemos à egolatria. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime, porque ninguém passará a imortalidade desrespeitando o bem e o amor. Não há aquele que subirá tão alto a ponto de desrespeitar a própria lei sem precisar repará-la. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. E aí, alguns podem obtemperar. Ok, Deus não cria o mal, a individualidade o arquiteta quando se afasta da lei de amor universal. Mas tendo Deus criado a individualidade, não teria ele, de alguma forma, contribuído para a criação do mal? A interpretação, ela é pueril, ela é infantil quando nos questionamos dessa forma. Por quê? E agora vamos ao Livro dos Espíritos. Questionamento de número 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Não pela fieira do mal, mas pela ignorância. Então Deus não cria as individualidades para avançarem pela fieira do mal. Deus cria as individualidades, o que se perde na esteira do tempo. Essa individualização, não nos cabe ainda compreender esse processo, mas Deus cria a individualidade em ignorância, não para alcançar o mal, mas para alcançar a perfectibilidade relativa. Porém, como um Pai amoroso, justo e sábio, há um livre-arbítrio relativo. E esse livre-arbítrio relativo pode fazer, pelo comportamento da individualidade, que ela se rebele
contra o mandamento universal de amor temporariamente. Temporariamente. Então, nem indiretamente Deus cria o mal, porque as suas individualidades, as individualidades por ele criadas, são ignorantes. Ignorantes na criação, não vocacionadas ao mal, mas ao aprendizado. E aí a pergunta de número 121. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Resposta: não têm eles o livre arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade, não por uma vontade divina. A vontade divina é o alcance do amor, adquirido através da noção, da compreensão elevada da responsabilidade pelos atos, da liberdade. Da liberdade. Pergunta de número 122, que irá se desdobrar. Como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para outro? Lindo isso aqui. É lindo, esse questionamento de Kardec é maravilhoso. Ora, se os espíritos na origem não têm consciência de si mesmos, como é que eles podem escolher com liberdade de causa? Eles não sabem o que escolher. Qual seria a tendência inicial? Seríamos mais vocacionados ao bem? Seríamos mais vocacionados ao mal? E os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. Alguns acreditaram e creditaram serem os detentores do bem e do mal, abraçando esse fruto da queda, abraçando esse fruto da tentação, obedecendo aos seus alvitres não dignos, e falharam, precisando resgatar, originando o mal. De onde provém as influências que se exercem sobre ele? Questionamento de número 122, letra A. Dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. As influências, elas existem de todo o sempre. Qual influência nós estamos obedecendo? Aqui estamos ouvindo. Estamos sendo escravos ou estamos nos permitindo alcançar a liberdade através de bons alvitres e bons conselhos? E, pergunta de número 122, letra B. Esta influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem? Ela o segue na vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Por quê? Porque já não alcançam guarida nos sentimentos que estão purificados. Terminamos por aqui. Semana que vem continuamos. Esse capítulo é belíssimo. Espero que estejam gostando. E, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E como eu sempre deixo aqui no nosso encerramento, até o próximo encontro.